parte racional. Como foi feito o mundo? E assim existe lá em cima uma grande planície, onde vivem irracionais, muito maior do que este mundo. E assim vivem com o seu progresso de pureza, sim, puros, limpos, perfeitos, sem defeitos, diferentes dessa bicharada. E nesta planície tinha uma parte que não estava pronta para entrar em progresso. Então, uns tantos racionais entraram por esta parte adentro várias vezes, onde foram chamados a atenção. E numa dessas vezes não quiseram atender o chamado de atenção e começaram a progredir por conta própria. E esta parte ainda não estava pronta para entrar em progresso, resultou daí começarem a deformar-se. O princípio e a origem deste mundo assim foi, começando a progredir por conta própria, na parte que ainda não estava pronta. Em vez de irem para frente, começaram a ir para trás. Em vez de irem para melhor, foram para pior. Por esta parte não está pronta, então esta parte começou a vir se deslocando da planície, conforme iam progredindo, veio descendo e veio descendo sempre até chegarem a essa conclusão que aí está, dentro de um buraco, olhando cá para cima e não sabendo de onde tudo isso surgiu. Conforme iam progredindo, a parte ia descendo mais. E assim foi aos pouquinhos. E eles também se acostumando e achando que ia muito bem. Então, com um certo tempo, conforme iam se deformando, ia a planície abaixando cada vez mais, e eles perdendo as virtudes, como qualquer coisa que se transforma em outra. As virtudes perdidas começaram a se reunir, e depois de todas reunidas, geraram aí, com o tempo, a formação de uma luz fosca prateada. E quanto mais eles progrediam, mais essa parte ia descendo, mais se deformando, e quanto mais se deformavam, mais perdiam as virtudes, e mais este foco aumentava. E com o tempo, este foco começou a esquentar. Está aí a origem do Sol. Começou a esquentar aos pouquinhos, e eles cada vez mais perdendo as virtudes. E, conforme perdiam as virtudes, os corpos iam diminuindo, e este foco cada vez maior, porque nele iam se reunindo as virtudes que eles iam perdendo. Depois, então, de um certo tempo, este foco cada vez mais quente, e quanto mais quente ficava, mais ajudava a deformá-los. E assim, este foco cada vez mais quente começou a esquentar o pedaço desta planície em que eles vinham progredindo, cada vez aumentando mais o seu calor, e tudo se deformando cada vez mais. E saindo desta parte, uma resina que, com o calor, começou primeiramente a empolar. Depois de toda empolada, começou a ficar queimada. Depois de queimada, torrada. Depois de torrada, virou cinzas, não sendo nessa ocasião toda por igual, e sim em diversos lugares. E a outra parte da planície, com o calor, começou a se derreter, ficando mole, de mole gomosa, tornando-se um líquido grosso, com o tempo mais fino, virando água. Está aí como foi feita
a água. Então, esses corpos que já estavam por vir se deformando, aproximavam-se da sua extinção, e a luz esquentando cada vez mais, e conforme esquentava, tudo ia se deformando, até que, com o tempo, extinguiram-se todos os corpos racionais, perderam todas as virtudes, vindo assim a transformação desses corpos para outros corpos. Os que ficaram em cima da parte gomosa e ali se extinguiram, que ali ficaram, formaram com o tempo os corpos masculinos, e os corpos que ficaram em cima da resina, já deformada em cinza, geraram aí outros corpos, surgindo o sexo feminino. Aí os corpos ainda eram diferentes desses como são. O foco de luz esquentava cada vez mais, a parte gomosa virando água numa grande extensão, e esta água penetrando nesta cinza da resina. Com o tempo, a fez apodrecer, começando a gerar os micróbios. Nesta altura é que começou a geração dos corpos. A água penetrou na cinza, apodrecendo-a e apodrecendo também diversas partes da goma, formando aí, pela própria natureza, os corpos completamente diferentes desses. Para a formação desses corpos durou muito, e depois desses corpos feitos, começaram a procurar se entender da melhor forma possível, e com o tempo, conforme vinham se deformando, iam se desenvolvendo cada vez mais, e por serem viventes, tinham forçosamente, com o tempo, que chegar aos entendimentos. Esse progresso entre eles não era nenhum. O foco cada vez esquentava mais e tudo se deformava. Conforme ia se deformando, vinha tudo descendo, e esses corpos, com o tempo, já bem desenvolvidos em tudo, começaram a se entender por meios de acenos, e mais tarde por meio de urros. Não se alimentavam nesse tempo, eram alimentados pela própria natureza. Tudo vinha se deformando cada vez mais, devido à luz, o foco ia esquentando cada vez mais, até deformar-se em um verdadeiro brasão que é o Sol. E assim, esses corpos, sendo ou passando por diversas modificações, por a natureza vir se deformando, começaram a transformar-se, nascendo nos próprios corpos dos viventes, aquilo que não existia, olhos, boca, começando os corpos a entrar mais ou menos em outra forma. Neste tempo, não tinham cabelos nem unhas, eram deformados, mas muito piores do que nessa deformação em que vivem. E conforme ia se deformando tudo, os corpos iam se modificando, passando por uma certa eternidade que parecia se resumir naquilo mesmo, como agora estão aí nesse mundo, tendo já passado por uma eternidade, compreendem-se mais ou menos e pensam que nunca mais o mundo passará disso. Pensam que a vida é essa mesma e que não passará dessa condição. Na primeira fase da transformação para o princípio dessa deformação, os corpos eram completamente diferentes e o foco de luz cada vez esquentava mais. As outras partes da planície, por derreter, ficaram derretidas de uma vez.
e os corpos em modificações sempre até chegarem a um certo ponto já mais ou menos formados. Já enxergavam, mas eram surdos e mudos. Passaram assim uma grande eternidade. Sim, que hoje julgam-se adiantados e não nascem falando, nem entendendo coisa alguma, e só mais tarde, tendo quem os ensine, que fará naquele tempo. Passaram uma grande eternidade assim, surdos, mudos, só enxergavam. Depois, com o tempo, é que passaram a ouvir. Levaram outra grande eternidade assim. Mais tarde, começou a nascer a voz, urravam e guinchavam. Em todas essas eternidades eram eternos. E só o que imperava era a luz, mas não tão quente como agora, depois da deformação completa. Então se entendiam por meio de acenos, depois dos acenos, por meio de urros e guinchos, e em cada fase destas pensavam que iam sempre perdurar naquilo, como agora pensam que o mundo é toda a vida assim. A luz ia aumentando sempre o seu calor, fazendo a deformação completa da resina e da goma, pois que, apesar de goma por cima, era água por baixo, e tudo se derreteu de uma vez. Conforme o calor ia aumentando, ia derretendo, descendo mais e descendo até chegarem no ponto em que estão, dentro de um buraco, olhando lá para cima. Na eternidade em que se entendiam por meio de urros e guinchos, já estavam mais adiantados e, com o tempo, começaram a gaguejar, levando uma eternidade muito grande com a gagueira. Não compreendiam nada, porque não sabiam falar. Um gago, não sabendo falar, fica só gaguejando, e eles não tinham quem os ensinasse. Com o tempo, começaram a ficar mais desembaraçados, gagos mais adiantados, a voz começou a se abrir, e eles soltando-a cada vez mais um pouco. E enquanto isso se passava, tudo vinha descendo lentamente, porque o sol aumentava o seu calor e esquentando, aumentando esse calor, a parte de baixo ia-se deformando e conforme se deformava, virava cinza, ia baixando, descendo. Com o tempo, passaram a gagos mais adiantados, começando a querer falar, mas sem noção do que diziam. Cada fase dessas levava uma eternidade muito grande, parecia que não acabava mais. Até aí eram eternos, porque a natureza não estava de toda deformada, não eram de todo bichos, não dormiam. É a mesma coisa uma árvore. Quando nasce, não mostra o que vai ser depois de grande. Depois é que ela começa a criar galhos. Galhos para aqui, galhos para acolá. Depois de formada é que vai dar o seu fruto. E assim eram os corpos, não ficavam logo formados como são. A deformação continuava e mais tarde passaram a gagos mais adiantados, começando a grungunar, gum, 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 uns com os outros. E começaram a soltar a voz, lapidando-a cada vez mais. Cada fase destas levava uma grande eternidade. Parecia que não saíam mais daquilo. Nesse tempo não existiam vegetais de espécie alguma, porque a cinza da resina não tinha apodrecido totalmente, em virtude do calor não ter sido suficiente
para penetrar na profundidade, onde foi indo aos poucos. Os gagos, depois de gum gum gum, eram assim que se entendiam, começaram a soltar a voz muito pouco e diziam qualquer coisa, mas não sabiam o que diziam. Depois começaram a prestar atenção e a marcar as coisas que diziam. O que um dizia, o outro procurava dizer também, com muita dificuldade. E assim, com o tempo, começaram a marcar tudo o que diziam. Por hipótese, um dizia pá, todos ficavam dizendo pá. Um dizia dão, ficavam toda a vida dizendo aquilo, esperando que outro dissesse outra palavra até que formassem uma frase que se entendesse, mas muito vago. E assim foram melhorando sempre, cada vez mais, o modo de se entenderem. E depois de um certo tempo já se entendiam uns com os outros, gaguejando. Conforme soltaram a voz, foram ressecando a garganta, começando a usar a água, mas muito pouquinho, iniciando por umas gotas na boca. Na primitiva, foram tomando gosto e fazendo uso de maior porção. A água começou dilatando aos poucos o organismo. Nessa passagem é que começou a nascer a vegetação, mas era muito diferente dessa. Diferente por quê? Porque nesse tempo não chovia, era só o foco de luz. Aí já se entendiam gaguejando e o modo de se entenderem era muito insignificante. Até esta altura ainda eram eternos. A luz, cada vez aumentando mais, penetrava profundamente o seu calor nas partes mais baixas que estavam cobertas pelas cinzas. E estas, apodrecidas pela água, geravam micróbios pela podridão da cinza e da resina, dando origem a germes de todas as espécies diferentes desses. E assim começaram a se entender vagarosamente, gaguejando, compreendiam-se regularmente, mas longe de terem noções das coisas. Sim, como bichos, sem saberem explicar coisa alguma da origem deles mesmos, que é a vossa origem. A vegetação cada vez mais florida, o foco de luz mais quente e tudo cada vez mais se distanciando dele. O uso da água passou a ser feito cada vez em maior proporção, devido aos esforços que faziam para falar, gaguejando. Vindo daí a dilatação dos órgãos, e com a dilatação dos órgãos, mais tarde aparecendo a vontade de comer. Comer isto, comer aquilo. Mais tarde começaram a comer vegetais que lhes apeteciam. Até aí eram eternos. Então, com o uso dos vegetais em pequena porção como alimento, ia cada vez se deformando mais. E cada fase dessas era uma eternidade muito longa, com o tempo muito mais deformados ainda. Eram eternos, novas produções já estando aí num progresso de gagos bem adiantados, que foi quando começou a entrar a formação da Lua. A formação da Lua é das virtudes deformadas da resina e da água, vindo mais tarde a formação das estrelas, originadas também
das virtudes deformadas da água e da resina, que juntaram-se e deformaram-se nesses seres. Por isso a lua mexe com tudo na terra, mas a formação desses focos começou a aparecer sem influência da lua. Conforme o foco esquentava, as vegetações iam se modificando e tudo cada vez ia descendo mais. Depois de tudo quase deformado, a água penetrando por baixo da cinza amoleceu certas partes e estas vieram a desaparecer, a submergir, porque sumiram e viraram água. Vieram então aí essas divisões das terras, dos países. As partes mais sólidas ficaram, que são os países que aí estão. E as partes que não eram sólidas sumiram, mergulharam e ficaram esses povos separados uns dos outros pela água. A água fez a divisão das terras. Com o tempo é que puseram o nome de terra. Esses povos se deformavam cada vez mais. Ainda gaguejavam, não falavam, desembaraçando-se com o tempo e arranjando um meio melhor para se entenderem. Nasceram aí as divergências dos idiomas e as vegetações se modificando, aparecendo muitas venenosas, começando então a existirem os casos de morte. Alimentavam-se pouquíssimo e esse pouquíssimo foi dilatando os órgãos devagar. Conforme os órgãos iam se dilatando, os viventes iam aumentando o alimento e não tendo noção do que podia fazer bem ou mal, alimentavam-se muitas vezes das ervas venenosas, daquelas que matavam. E foi assim que foram morrendo todos os primitivos, de pouco em pouco, envenenados, e as novas gerações tomando precauções, notificando o que podia fazer bem e o que podia fazer mal. Enfim, o que podiam comer. Desta forma, foram sumindo todos os primitivos e também as novas gerações. Aí já eram gagos, que se entendiam mais ou menos, e nesse período já estavam aí embaixo, bem embaixo. E então já aparecia o foco da lua muito claro, e as estrelas também já saíam. Eram gagos adiantados, mas não tinham ainda noções das coisas. Nesta fase, já a deformação estava quase toda feita, começando então a aparecer a noite e o dia, que foi justamente quando começaram a morrer os primitivos e essa deformação chegava quase integralmente ao princípio do que são. Mas gagos eram, viviam como bichos, não tinham entendimento das coisas, entendimento muito vago. Quando começou a existir dia e noite, não chovia, e só começou a chover muito mais tarde, conforme as modificações dos vegetais e dos animais. Depois do foco de luz esquentar muito e a resina está profundamente deformada, é que da planície começou a sair o vapor da quentura da terra, como conhecem, como puseram esse nome. E este vapor subindo, se acumulando a uma certa altura, deu mais tarde origem à chuva. Neste tempo, gagos eram. A chuva começou então a aparecer, mas eram uns chuviscos à toa. E aí a vegetação já era outra. E os viventes começaram a arranjar agasalhos para se resguardarem do tempo. A lua não tinha os quartos neste tempo. Era aquele foco prateado. E só mais tarde, com o adiantamento da deformação,
é que a Lua começou a fazer a sua trajetória, começou a fazer o seu primeiro quarto, depois o segundo, o terceiro e depois, muito mais tarde, o quarto. Enquanto isso, os habitantes nascendo e morrendo devido à vegetação venenosa que comiam, porque não conheciam todos os vegetais venenosos. Conclusão: muito mais tarde, já tudo deformado, começaram a nascer os entendimentos mais claros. E assim, cada vez mais que se for continuar, tenho que explicar muito para chegar na atual vida em que vivem. Isto é, para saber o porquê nunca ninguém deu solução de coisa alguma, e as explicações desses motivos são para clarear e abrilhantar este assunto, orientar e ficar bem cabível e patenteado para todos que nunca souberam como foi feito o mundo, nem podiam saber por quem foi feito. No tempo em que eram gagos atrasados, a vegetação já bem adiantada, nascendo da própria cinza que apodreceu pela penetração da água, aí nascendo também micróbios de todos os jeitos, de todas as formas, produzindo essa bicharada. Nasciam do próprio chão, por não estar ainda a natureza toda deformada, surgindo muitos bichos que já não existem mais, que já extinguiram a sua geração. E conforme os vegetais vieram se modificando, foi que o chão paralisou a formação da bicharada. E, assim, até chegarem ao princípio desse vosso progresso, quantas eternidades não passaram? 21 eternidades. E até chegarem ao princípio desse vosso progresso, já todo o passado era completamente desconhecido de todos. Já a Lua fazia os seus quartos e na vegetação as modificações eram outras. Já toda a bicharada tinha nascido e outras espécies de bichos completamente desconhecidas, desaparecidas há muito. Tudo isto quando eram gagos que ainda não se entendiam e não tinham noção de coisa alguma. É por isso que ninguém nunca deu, nem podia dar, solução do porquê assim são. Aparentemente conhecem, mas verdadeiramente não. Porque tudo isso, todas essas vidas, transformaram-se de uma hora para outra. Como, por exemplo, a vaca dá o leite, tem vida e dá vida. Do leite faz-se o queijo. O queijo, deixado até o fim da duração, começa a se deformar em bichos. E esses bichos se transformando em outras vidas. O vivente é feito de quê? De uma goma. A esta goma dão o nome de esperma, que parece um catarro, e esse catarro, que tem vidas, se transforma em outras vidas microbianas para a formação do corpo humano que, depois de pronto e feito, fica sendo uma fábrica de reprodução de vidas. Humano esse que, ao morrer, transforma-se ainda em outras vidas, que são os micróbios gerados do próprio corpo. E esses micróbios se transformam em outras vidas. Está aí a transformação dos corpos. Quando os humanos eram gagos atrasados, mas com algum entendimento, faziam como os índios para se abrigarem do tempo. Habitavam em locas, malocas, tocas, vindo daí, se aperfeiçoando cada vez mais até fazerem uso das barracas. Eram choças de palhas, de pedras,
E quando isto aconteceu, já estavam nascendo os primeiros passos desse progresso. Antes do princípio desse progresso, os entendimentos eram diferentes, o modo de viver também. E quando já se entendiam regularmente, o progresso era de trocas, diferente, como diferente era também a vegetação. E assim, por as virtudes de todos estarem reunidas no sol, na lua, nas estrelas, na resina e na goma, que são terra e água, é que daí surgiram os vegetais e animais, proveniente da deformação que tudo veio transformando, e tudo que se transforma diminui. Por isso é que todos dependem dessas 7 partes. E assim estão vendo que o corpo é formado por essas 7 partes. Porque tudo que se transforma diminui. Pelo seguinte, uma mata com arbustos de todos os tamanhos, uma vez derrubada, se transforma em outra coisa. Uma vez derrubada e queimados os arbustos, viram carvão, transformando-se no que eram, virando cinzas, diminuíram. Depois, entrando água nessas cinzas, assentam e mais diminuídas ficam, apodrecem e depois de podres, transformam-se em outros seres, devido os micróbios à vida microbiana. A Terra é uma bicheira, produzindo bichos de todas as maneiras, e por isso está aí a formação microbiana, a bicharada. Isto são dados bem comprovantes, bem comprovados, para provar o princípio do mundo como foi e o fim dele e de todos como será, por meio da imunização racional. Está aí o princípio do mundo e o fim, de onde vieram e para onde vão, de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como irão. Ninguém soube no mundo de onde veio nem para onde vai. Criam-se aí como bichos, vivem como bichos e desaparecem sem saber dar soluções de coisa alguma. Estes dados são aqui esclarecidos na escrituração para dar ao vivente a certeza e o saber de que aqui encontram as soluções de tudo, dadas por mim, o racional superior. Isto é para saberem quem é o racional superior. Sou eu, tratando aqui de esclarecer tudo a contento para todos universalmente, e não me confundirem com espiritismo. A imunização racional feita pelo racional que sou eu, explicando quem sou, o que sou e o que todos são, o que foram e por que deixaram de ser o que foram para serem o que são. E assim todos os que se firmarem junto ao racional superior, que sou eu, viverão cheios de júbilos, satisfações e felicidades por conhecerem e alcançarem a imunização racional. Na imunização racional está tudo para todos. É por isso que eu digo, leiam com persistência, para saberem historiar o que é esta descoberta em benefício de vós mesmos e de todos. Está aí o sólido dos sólidos, o certo dos certos, acabando com todas as dúvidas, tirando todos desse terreno de misérias em que vivem, mofando nesse encanto, sem saber coisa alguma, a não ser o que estão vendo. Agora que os viventes aí do encanto estão vendo que está no fim tudo
toda essa sebaria, podres em vida, por isso fedem em vida, filhos da podridão, originados da penetração da água na cinza e apodrecendo virou nessa bicheira qualquer coisa podre dá bichos, de todas as formas e de todas as maneiras. Está provado, pois, que foi o homem que fez o mundo. Começaram a progredir desde o início por conta própria. Vieram se deformando, se transformando, até chegarem ao ponto a que estão. Foi o homem quem fez o mundo deformado. É do homem a origem de ambos os sexos. É o homem que faz o homem. E o início de tudo foi dado pelo homem. Sim, porque na parte racional, quando eram racionais, embora já vindo se deformando, era um sexo só, nem masculino, nem feminino. Eram sim puros, limpos, perfeitos e sem defeitos. Portanto, a origem de tudo, assim ser, é o homem. E por isso, quem manda na terra é o homem. Quem é o vosso Deus? É o homem. É o homem quem manda mais do que todos. E é por isso que o homem nunca procurou dar satisfações a ninguém, nunca soube quem fez o mundo, nunca conheceu seu dono e sempre chamando por ele sem ser atendido. Digamos por hipótese, por Deus. O vivente, quanto mais chama por Deus, mais sofre. Está bem claro assim que se Deus valesse, ninguém sofreria, porque ele atenderia a todos. E o que se vê é que quanto mais chamam por Deus, ou um superior qualquer, ninguém aparece, porque tudo isso foi feito pelo homem, iniciador de toda essa deformação, de toda essa bicheira, de toda essa bicharada. Como veem aí na terra, os homens contam é com os homens e não com Deus. Se os homens contassem com Deus, o seu representante aí na terra deveria ser o governador do mundo. E, no entanto, esse representante está jogado para um canto. Todos seguem a religião que lhes convém. Todos obedecem à religião que querem. Cada qual professa a sua crença conforme entende e conforme lhe convém. Está provado, pois, que o Deus da terra é o homem que manda mais do que todos, aquele que governa este ou aquele país. Os homens nunca viram Deus para poderem obedecer, e por isso sempre se guiaram à vontade de suas conveniências, dizendo que têm o livre-arbítrio aí no mundo para fazerem o que entendem, desde que possam. No mundo, quem manda é o homem, que faz e desfaz, sem prestar obediência ao dono suposto do mundo que nunca foi visto. Quem manda em uma nação é o chefe que todos respeitam e do qual cumprem ordens, e não de Deus. Deus foi uma palavra inventada pelos homens, como todas as palavras feitas e inventadas nas ciências e artes. A palavra Deus tem tanto valor como outra qualquer palavra. Dizem-na superior às outras, mas nunca resolveu nada para ninguém. Porque se resolvesse, ninguém sofreria e todos viveriam felizes. Todos se dizem filhos de Deus, mas deveriam reparar na mesma hora que é um erro muito grande. É um erro porque, se são filhos de grande, poderoso e bondoso,
A todos ele deveria valer, e o que se vê é que ele não vale a ninguém. Portanto, os viventes vivem no mundo por verem os demais viver e prestam atenção nessas asneiras, nessa vida cheia de contradições, e agora recebem nesta lição a prova de que vivem errados e por isso todos sofrendo. Como é que se deve empregar o nome de todas essas fantasias? Sugestão e autossugestão. Sugestão quer dizer sujeira, sujo, imundo, com essas imundícies todas aí do mundo, entupidos de misérias ludibriadoras, embriagados pela ilusão e por ela dominados. Da ilusão nascem os vícios, dos vícios as peripécias e das peripécias os precipícios. É assim como vagam no mundo esses entupidos, sugestionados com essa sujeira, adotando talismãs como relíquias preciosas, embriagados com essa vida de caducos. Quem vive assim, como todos vivem, são verdadeiros caducos. Caduca quem sabe, caduca quem não sabe, caduca o grande e caduca o pequeno. E os mistérios aí todos por serem desvendados dentro desse mundo que é o enigma, e todos são enigmáticos. Por que todos são enigmáticos? Porque a vossa formação e a formação de tudo aí se mantém misteriosamente. Corpos misteriosos, porque ninguém nunca soube quem os fez ou como apareceram aí nesse mundo. Cada ser humano é um ser enigmático, por se encontrar misteriosamente nessas condições, sem saber como foi feito, como foi formado, de que foi formado, nem por que foi formado. São, portanto, enigmáticos dentro desse mundo que é um enigma, e agora vão deixar de ser devido à salvação que está aí em vossas mãos. Deixarão de ser sugestionados com essa sujeira, com essa lama, com esse lodo, a pensarem e julgarem muitas vezes uma coisa por outra, admitindo tudo e pensando a vida ser essa mesma, e nunca se conformando com ela, porque ninguém se conforma com o sofrimento e muito menos com a morte. Portanto, assim era para os sugestionados e verdadeiramente deixou de ser por as conformidades não corresponderem. A sugestão e a autossugestão é o que brilha aí no mundo como elemento de prestígio aparente para os cegos de olhos abertos, que nunca souberam divulgar o que são essas coisas, o que é o mundo e o que são todos. O mundo rege-se nessa intensa confusão, que de longos séculos e veteranas eras todos vêm confundidos com o mundo e com a vida, e sempre a multiplicarem as confusões, pois, se nada sabiam, como podiam divulgar e definir o certo? De maneira alguma. Agora é que estão vendo a origem e o princípio de tudo, antes da origem dessa formação como eram, e porque deixaram de ser o que eram, para serem assim como são. Giram todos no clamor das aventuras, mas nunca puderam divulgar estas alturas, e hoje felicíssimos e jubilosos por terem em mãos todo este translado que aqui vos mostra ser o infante, um bicho, que vive como bicho sem nada saber. Os gregos, com essas engrenagens, iam pôr todos em forma por meio de seitas, doutrinas ou religiões. E assim, quantas caduquices e quantos a implorarem em vão, caducos agora decepcionados, veem chegar ao fim toda essa ilusão pelo conhecimento autêntico da salvação de todos. Nunca puderam botar todos em forma,
porque nunca existiram bases sólidas nas seitas, doutrinas ou religiões, assim como no Espiritismo, que é o conhecimento de si mesmo. Por que é o conhecimento de si mesmo? Porque todos são espíritas, vivem em experiências, ou por outra, ainda não conhecem o que agora está aí em vossas mãos. Portanto, todos entorpecidos, engrenados nessa engrenagem sem solução, ficarão emocionados, espantados, ao saberem o porquê assim são. Não há quem não diga que encontrou uma coisa sem qualificação, porque boa não se pode dizer da obra que é a salvação do mundo. Não sabiam o que é a salvação, porque nunca foram salvos. Agora é que estão sabendo o que é a salvação. É uma coisa que nunca ninguém provou. Agora é que estão vendo como é e como não é. É aquilo que o vivente não conhece e, por não conhecer, não admite que exista. Só depois que conhece e vê é que diz: é isto mesmo. Os fluidos. Os fluidos arquidoféricos é que dão a substância do ser humano, é que fazem a união da harmonia do ser humano. O fluido da água, o fluido da terra, o fluido dos vegetais, o fluido dos animais, o fluido do sol, o fluido da lua e o fluido das estrelas, que são fluidos das sementes desses 7 seres, que são a causa e a origem do corpo humano. Fluidos das sementes da terra, água, vegetais, animais e dos outros seres arquidoféricos é que dão vida à humanidade. Então pergunta-se, o que é fluido? Fluido é um ser vivo que dá o efeito e a causa da matéria, pois não há efeito sem causa. Eis a razão de se dizer que o fluido dá vida, pois a vida sem o fluido não existiria. E é por causa do fluido que existe a vida. O fluido é um ser animador, é um ser animado constituído pela ação que dá origem às coisas. Vocês veem o vento? Não. Sentem-no. Não é poderosíssimo? Pois o vento é um fluido, é invisível, sentem os seus efeitos, mas não o veem. Assim é o vento. Sentem o seu efeito, que é a vida, pois não existindo o vento, não existe a vida. Fica tudo morto, abafado, morre tudo sufocado, não há ar para respirar. Isso é fluido. Sente-se e vê-se o seu efeito, como se vê e se sente o efeito do vento. O vento é um fluido, pois se não houver vento, se não houver ar, todos morrem asfixiados. O vento dá a vida e mantém a vida. É um ser invisível, como assim são os outros fluidos das sementes dessas 7 partes que são a causa e a origem do corpo humano. Então perguntam, o que é fluido? É um ser que provém das sementes que produzem e organizam a vida, e que, para não falarem em fluido, falam em sementes. Todos os micróbios que compõem o ser humano foram feitos pelos fluidos. O micróbio é da origem do fluido, e o fluido é o ser animador do micróbio. Existe o fluido magnético e o fluido elétrico. A eletricidade é um fluido que a pessoa sente, mas não vê. Dá a vida e tira a vida. Então, todos os seres têm o seu fluido. Porque se os micróbios existem,
É porque existem a causa, que é o fluido. Se não existisse o fluido, não existiria o efeito dele, pois tudo vem do efeito fluídico da ação eletrizante que formam essa composição microbiana existente nessa bicheira a que chamam de terra. Os fluidos dos seres são invisíveis, como o vento e como a eletricidade. Sentem os seus efeitos, mas não os enxergam. O vento, a eletricidade e outros fluidos é que são a origem dos seres. O vento é um fluido que dá vidas e mantém vidas. A eletricidade é um fluido que dá vidas, compõe vidas e gera vidas. Por tudo isso, por todos nascerem fluidicamente, por todos serem feitos de fluidos, é que não tem estabilidade. O que é a força magnética? É um fluido que hipnotiza, magnetiza por meio do fluido. Então tem o fluido mau e o fluido bom. Está aí a consequência da vida sulfúrica de seres sulfurentos por serem originados dos fluidos dessa condensação que compõe essa massa microbiana originada dos fluidos animadores. Portanto, se não fosse o fluido, não haveria micróbio. Se não houvesse micróbio, não existiria a vida. Existem, pois, os fluidos das sementes, que são os micróbios, e dos micróbios, a origem da formação do ser humano. O Sol tem seu fluido, a Lua tem seu fluido, as estrelas têm seu fluido. Enfim, essas 7 partes que formam o mundo é que são a origem do conjunto da vida. Então, como são feitos esses fluidos? Como é feito o vento? Como é feita a eletricidade? Tudo é produto do conjunto elétrico e magnético que forma a origem e a causa dessa deformação. O antes de ser tudo isso e a origem de tudo isso, aí entra o antes de ser o que eram. Então vamos chegar primeiro a saber o que eram para terem conhecimento do que são. O que eram? Racionais, puros, limpos e sem defeitos. E por que chegaram a serem o que são? Por desobediência e rebeldia. Entraram nessa parte deformada e daí todos os detalhes são esclarecidos com a continuação deste conteúdo da formação do universo e de todos os seus pertences, visíveis e invisíveis. Por isso, todos possuem os seus fluidos maus e bons. Tem pessoas que irradiam somente fluidos de simpatia e outras só fluidos de antipatia. Então, existe o fluido bom e o fluido mau. O fluido é um ser que atua, constrói e destrói. Tanto faz bem o fluido bom, como faz mal o fluido mau. O que é um habitante do mundo invisível? É um corpo fluidicamente elétrico e magnético, não é visível para vocês, mas o é para nós. É como o vento, sentem, mas não o veem. Como a eletricidade, sentem, mas não a veem. Assim é o corpo dos habitantes do mundo invisível que veem vocês e vocês não os veem, porque vocês são micróbios feitos pelos fluidos. Micróbios se tornam bicho, e daí o corpo humano, que é uma bicheira material, e por ser dessa matéria orgânica, é que não tem a força necessária para poder enxergar os corpos superiores aos de vocês. É uma composição completamente diferente. É uma composição grossa. É a mesma coisa que
eletricidade e o vento, sentem os fluidos deles, mas não os veem. O carbonário, que é a origem de vocês, é uma vida diferente, inferior ao fluido, que é superior a vocês, que são as consequências dos fluidos. A sombra é o efeito do corpo visível. O corpo é a sombra do fluido. O fluido é a sombra e o efeito dos seres orgânicos. Os seres orgânicos são a sombra de antes do ser. O antes do ser é a sombra daquilo que eram. A sombra daquilo que eram é a sombra daquilo que foram. A sombra daquilo que foram é a sombra de onde saíram. E a sombra de onde saíram é dos corpos puros e limpos, sem defeitos. E por que saíram para essa derrota? Saíram por vontade própria, e as consequências são essas que aí estão. Todos sofrendo sem saber como e por que tiveram essa derrota. Então não sabiam que iam se dar mal? Sabiam, mas quiseram, por vontade própria, progredir. Na outra parte da planície que aqui existe, existem outros habitantes que não quiseram tomar esse rumo, e aqui estão com o seu progresso de pureza. E por que tomaram esse rumo? Pela simples vontade de apurar a parte que não estava pronta para entrar em progresso. Foram progredindo e até hoje conservam esse progresso de destruição, e a regresso todos vão a passos largos, não chegando à extinção por vir, mas daqui a um pouco, a salvação eterna por meio da imunização racional. Imunizar, provar e comprovar lapidadamente, baseadamente, solidificadamente todo o conhecimento do princípio e fim de toda a formação, multiplicadamente, somadamente, tiradas todas as provas do conteúdo deste conhecimento, lapidado brilhantemente para unir todos, equilibrar todos e salvar todos pelo verdadeiro conhecimento do ser e do antes do ser, do porquê da vida e do porquê de tudo. Pelos assuntos confusos dos infantes, eu venho fazer todos sentirem que não brinquem com coisas sérias e não discutam aquilo que não conhecem. Esperem chegar a hora de conhecerem que uma pessoa adiantada se prejudica por fazer confusões onde não existem. Para aprender é preciso calma e tempo. O que é o calor? É um fluido. Sentem o calor, mas não o veem. Sentem o efeito do calor e veem o seu efeito. Sentem o frio, mas não o veem. Sente o fluido do frio e veem os efeitos dele. Então, estão aí os fluidos das sementes que originaram os micróbios, e dos micróbios o ser humano, e de todos os seres, sendo a terra uma bicheira. Sentem o perfume que é o fluido, mas não veem o fluido do perfume. O cheiro é a consequência do perfume. Veem o perfume, mas o cheiro não. E de tudo, enfim. Ao atrasado que não quer enxergar, é preciso explicar de todo jeito, de toda forma, para saber que do fluido nasceram os seres, e os seres são consequências dos fluidos, que por sua vez formam os corpos, formam vidas que geraram essa formação toda existente no mundo, pois estão nos fluidos, e nos fluidos está a origem de tudo.
No fluido está a força mais poderosa do universo, que é o conjunto dos fluidos gerados dessas 7 partes e a consequência dessa formação. Fluido do dia, elétrico. Fluido da noite, magnético. O dia é quente e a noite é fria. O positivo com o negativo. Agora dizem vocês, fantástico. Então esperem que com calma todo conhecimento será realizado, todo conhecimento será dado a vocês. Aí dizem fantástico, extraordinário. Advirto a todos que não devem discutir e muito menos dar opiniões para não errarem, e sim aguardarem que sejam esclarecidos do que não conhecem desta escrituração. A fortuna maior do mundo inteiro está aí, que é o conhecimento racional, o conhecimento que todos precisam, o princípio de tudo e o fim de tudo. Então, o conhecimento racional é o tesouro maior do mundo, pois é a salvação de todos, mostrando agora que os fluidos das sementes são as causas e a origem dos seres que aí estão organizados, que são todos os corpos que desconheciam sua origem por não conhecerem os fluidos causadores dos seres. E por ser tudo feito de fluido, é que fluidicamente são feitos e fluidicamente se destroem. Do fluido provém o tudo, e o tudo, por ser fluido, reduz ao nada. Gera, nasce, cresce e desaparece, reduzindo ao nada fluidicamente, porque morre. O fluido é um deletério, e por isso aparece e desaparece, tem vida e perde a vida. Tudo se dilata e se decompõe. Do fluido preto nasce o preto, do fluido branco nasce o branco, do fluido amarelo nasce o amarelo, e do fluido vermelho nasce o vermelho, e assim eis a razão das cores. Este assunto é de um esclarecimento muito importante, muito lindo, detalhadamente, minuciosamente, multiplicadamente, racionalmente. É um assunto emocionante. O que vale ter vida, viver sem saber para que vive? Não vale nada. É falar que nem papagaio, fazer planos e ficar navegando desse jeito sem saber o que diz. A vossa vontade vai ser feita. Esperem um pouco que tudo vem. É do saber que todos precisam. Saber porque vivem e não viverem desse jeito, horrivelmente, mantendo o encanto, o pranto e o sofrimento angustiante, que é o maior brilhante de todos no mundo, onde todos sofrem e dizem que sabem, e o sofrimento provando que nada sabem. E por nada saberem, é que o sofrimento é o maior brilhante do dia. Se soubessem, não sofriam. Se soubessem, não morriam. Se soubessem, não viviam agonizando como todos que habitam nessa terra, todos em agonia. Uns menos, uns mais, e outros que não resistem mais. Então, por não saberem, por faltar a todos o saber, é que costumam a dizer, a vida é de sofrimento até morrer. Os movimentos do Sol e da Lua. E assim, gira o Sol ou gira a Terra. Gira o Sol, fazendo o seu percurso em torno da Terra, meio de lado. E por o globo ser oval e ter partes altas e baixas, quando o Sol está na parte baixa, a alta fica no escuro. E quando está na parte alta, é a baixa que escurece. Então disse, noite e dia, como ele faz a trajetória? De lado. E por isso a parte mais alta é a mais fria e a baixa é a mais quente. No mundo, entretanto,
existem estas confusões de suspeita, uns dizendo que é a Terra que gira, mas não dando provas sólidas do porquê ela gira. Outros dizendo que é o Sol, em suposições que nunca puderam ser esclarecidas definidamente. Nem podiam ser, pois nunca conheceram como foi feita essa formação para poderem dar uma satisfação a todos que estudam e ficam a imaginar como parece que seja. A Terra é sólida, mas a uma certa profundidade existe a resina da planície em partes que o calor ainda não penetrou, em virtude da grande profundidade. Até uma certa profundidade o calor foi penetrando, empolando, torrando e virando cinza, que apodreceu com a infiltração da água, até onde o calor pôde penetrar, derreteu, mas onde não pôde penetrar, a planície com a sua resina está lá, não roda, não mexe, nem tem eixo. É, portanto, o Sol que faz a sua trajetória, que este é o seu trabalho. Por que tem ele este trabalho? Por existir no globo a parte alta e a parte baixa, e ser ele o dominante dos seus seres, é que faz essa trajetória. Ele é dominante, é atraído pelos seus seres, e por ser atraído pelos seus seres, que é tudo aí de baixo, ele não para, porque tudo é máquina, todos os seres têm vida, todas essas vidas têm a sua máquina, e essas máquinas trabalham noite e dia. A lua da mesma forma, e por isso em certos lugares se torna invisível, por a neve ser constante, e as estrelas são de diversos feitios e de diversos tamanhos, cada qual com suas influências, de acordo com o seu ser e a sua natureza, e com seus movimentos de influências e seus tempos de se ocultarem, umas tantas permanentes, outras não, de acordo com suas influências. E porque tudo isso saberão na escrituração, a origem dos viventes do vácuo e os invisíveis, os viventes que habitam o vácuo entre o Sol e a Terra, como é a sua origem. Foram uns tantos que ficaram sobre uma parte da planície e não se deformaram de todo, como os corpos que se extinguiram em cima da resina e da parte já deformada da planície. Todos corpos racionais, sendo que esses outros invisíveis ficaram sobre outra parte e paralisaram o progresso, não se deformando de todo, sendo justamente os viventes do vácuo. E os que continuaram com o progresso chegaram à extinção dos corpos, que é a origem dos viventes, como já sabem. Por isso existem dois mundos, esse aí do vácuo, dos habitantes invisíveis, e esse vosso aí da terra. Mas tudo que está entre o Sol e a Terra, abaixo dele é deformado. Embora sejam os invisíveis classificados em categoria superior aos que se deformaram de todo, que viraram bichos de uma vez, como os corpos daí, produtos dos bichos, dessas bicheiras que são a terra e a água, são deformados em categoria superior no espaço, e vós em categoria inferior. Mas, embora eles sejam formados em categoria superior, nunca puderam descortinar o encanto, mantendo todos nessa vida de experiências, sem saberem dar divulgação de tudo por serem encantados também. Eis a razão do Espiritismo ser de longos séculos e veteranas eras
e nunca passou disso, sempre se mantendo com a mania das reencarnações, dizendo que os corpos aí na Terra são os mesmos sempre a nascer, mas não sabem que os corpos voltam a nascer na Terra devido às sementes que estão no Sol, na Lua, nas estrelas, na Terra, na água, nos animais e nos vegetais, como já sabem. Botaram o nome de reencarnação por desconhecerem que os corpos morrem e tornam a nascer em carne devido às sementes serem sempre as mesmas. E assim já vem há muito imperando com esse nome de reencarnação, dizendo que todos têm espírito, mas não sabem que o corpo que nasce é espírito, porque nasce para viver de experiências. E todos que vivem de experiências são espíritos, errando sempre mais do que acertando, vítimas das experiências por do espaço virem as influências, pois a natureza já é feita para todas essas correspondências dos astros, que são os corpos. Portanto, o que são os invisíveis do espaço? São deformados em categoria superior à vossa deformação e de tudo, como já sabem, desse globo, Sol, Lua, tudo, enfim. E no espaço a hierarquia é a mesma que daí da Terra? Sim, existem viventes, bons e maus. No espaço a mesma coisa, por a natureza ser a mesma e depender da mesma formação. Há os seres deformados que quase perderam as virtudes de todo, esses são os maus. E os que não perderam são os melhores, mas todos são igualmente deformados por pertencerem a essa mesma deformação e dela dependerem. Agora perguntais, e como se alimentam? Pelo aroma dos gases arquidoféricos. E o Sol? O seu sustento é natural, porque no seu movimento está o seu alimento. E a Lua? Porque mingua, depois enche e faz estas modificações, em virtude da sua grande ação magnética. Quando está com a sua radiação muito forte, está bem visível, e conforme vai transmitindo, vai minguando. Recebe a carga quando vai enchendo, aumenta, e depois de cheia, começa a descarregar. É por isso que a parte do minguante é boa para tudo. A Lua, por ser de grande ação magnética, é que mexe com tudo e sobre todos. É um corpo magnético como o sexo feminino, que também já é próprio para receber a carga e descarga. Quando está carregando, está regulando com a sua Lua até acabar a carga. Acabou a carga, não se vê mais e começa a carregar outra vez. E assim é a Lua. Depois de carregada, se vê grande e bonita. E depois de descarregada, some e não se vê mais nada. Não some, parece sumir, por ser um corpo de efeito magnético. Carregada é visível e descarregada é invisível. Nessas modificações todas é que surgem o que se chama de lua cheia. Quando está carregada, quarto crescente. Quando está carregando, quarto minguante. Quando está descarregando, e lua nova quando está completamente descarregada, formando aí os 4 quartos da lua. E esses movimentos são proporcionados em virtude da própria natureza ser um conjunto elétrico e magnético, trabalhando a Lua como uma bateria de carga e descarga, pelos eflúvios das ondas e das correntes da própria natureza. A Lua tem assim, com a sua ação magnética, uma
grande influência sobre a matéria. Influência essa a que todos os seres materiais obedecem, dependendo da sua regulagem, devido aos fluidos elétricos e magnéticos que ela produz. As estrelas, da mesma forma, com os seus fluidos elétricos e magnéticos, são corpos elétricos e magnéticos formados das essências da matéria, como já sabem ser das virtudes da resina e da planície deformada. Virtudes são vidas, e essas vidas correspondem a outras vidas. As estrelas são corpos elétricos e magnéticos, por ser a natureza também elétrica e magnética. Brilham esses corpos acima de todos os terrestres, e sendo componentes da mesma natureza, com formações diferentes, devido à deformação dos seres.